Olá pessoal, professor Rogério, vamos a mais uma questão de matemática. De plano, eu peço para os senhores deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para que possam ser notificados novos vídeos acerca dessa tão linda disciplina que é a matemática. Bem, na aula de hoje, ele quer que calcule a área da região verde. Essa área aqui, ó, que na verdade é a área do triângulo, né? Que é um triângulo. O triângulo aqui eu tenho a base, que é o segmento AF, e aqui eu tenho uma altura que eu não sei quanto é. Então vamos lá? Então de plano eu posso dizer que a área do triângulo, a área desse triângulo, vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Ok? Sendo que esse segmento AF é a minha base. E essa altura aqui, gente, a gente vai ter que dar um jeito de calcular, né? Para que a gente possa resolver aqui a nossa questão. Vamos lá. Bem, a questão me informou o seguinte, que aqui eu tenho uma figura plana de dimensão lado 5 e aqui altura 5, ou seja, os lados iguais. Então eu sei que essa figura aqui, eu estou falando de um quadrado, né? Que tem os lados iguais. Observe o seguinte, aqui ele deu esse segmento FB, que vale quanto? Vale 2. Então de imediato, ó, se eu traçar uma linha reta aqui, eu posso dizer que esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 2. Obviamente, se o todo vale 5, eu posso dizer que esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 3, ok? Que é exatamente esse pedacinho aqui, esse segmento AF, que é quanto? 3, ok? De igual modo aqui, ó, aqui eu tenho que esse segmento BC vale quanto? Vale 5. E esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 3. Então, o que sobrou para esse segmento AE? Sobrou o quê? 5 menos 3? 2. Ok? Então vamos escrever aí, para não ficar só no plano das ideias. Eu posso dizer que esse pedacinho aqui, ó, vale 3. E esse pedacinho aqui, que é do segmento AE, vale 2. Ok, alguma informação eu já tenho, né? Outra situação aqui, ó. Aqui eu tenho a diagonal desse quadrado, ok? Que é exatamente igual a essa aqui. Observe o seguinte, que quando eu tenho a diagonal de um quadrado, o quadrado, todos os ângulos de um quadrado, gente, é quanto? 90 graus, ok? Quando eu traço a diagonal desse quadrado, na verdade, eu estou traçando a bissetriz do ângulo. Ou seja, eu estou dividindo esse ângulo de 90 graus em duas partes. 95, aliás, 90 graus dividido por 2 dá quanto? Dá 45 graus para cada parte. Então eu posso dizer que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. E aqui também eu tenho um ângulo de 45 graus. Acompanha o raciocínio? Então vamos documentar aqui. Aqui eu tenho 45 graus. E aqui eu tenho 45 graus. Ok? O que mais nós temos aqui? Ó? Perceba o seguinte, que se eu traçar uma reta aqui, ó, desse ponto, mais ou menos a esse, uma semi-reta, vamos chamar aqui, ó, esse ponto aqui de Z. Eu vou ter um segmento aqui, ó. Eu vou ter esse segmento EZ. Mas, professor, por que o senhor fez isso? Perceba o seguinte, que aqui, ó, essa semi-reta EF, ela está paralela a essa semi-reta que eu acabei de traçar. Ok? E aqui eu tenho uma semi-reta, ó, AZ. Ok? Como se fosse uma semi-reta aqui transversal. Quando isso acontece, eu posso aplicar o famoso teorema de Thales. Ó. Quando eu tenho duas retas paralelas, no caso aqui eu tenho duas semi-retas paralelas, aqui, ó, e eu traço uma semi-reta transversal, eu vou ter a formação de alguns ângulos semelhantes, ok? Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é esse aqui, que vale quanto? 45. Esse ângulo aí é exatamente igual a esse ângulo aqui, ó, que vai valer quanto? 45, que na verdade é esse aqui, ó. Eu tenho os ângulos alternos e internos. Percebeu? Então, eu posso escrever aqui, ó, que aqui vale quanto? Pelo teorema de Thales, aqui vale
45 graus. Opa, se aí vale 45, eu já sei que como esse ângulo aqui ó, é igual a esse, eu posso afirmar que esse triângulo aqui ó, é um triângulo isósceles. Perfeito? Vamos escrever aqui. Ó. Eu posso dizer que esse triângulo... Qual triângulo, professor? Triângulo A, E, Z. É um triângulo isósceles. Ou seja, aqui eu tenho dois ângulos iguais desse triângulo. E eu posso dizer que esse pedacinho aqui, esse segmento AE, é igual ao segmento EZ. Ok? Então, se aqui vale 2, aqui também vale 2. Está começando a clarear. Podemos afirmar também ó, que esse ponto aqui, eu tenho duas retas formando o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui ó, é exatamente igual a esse, porque são ângulos opostos. Ok? Então, observe, se aqui nesse triângulo é EZE, EPZE, eu tenho o mesmo ângulo desse outro triângulo, aqui ó, ou seja, aqui é 45, aqui é 45. Esse valor desse ângulo é igual ao valor do ângulo desse outro triângulo. E esse ângulo aqui, ó, ele está alterno e interno com esse outro ângulo, que é de outro triângulo. Ou seja, eu estou diante de um triângulo semelhante. Ok? Então aqui, ó, eu tenho duas semi-retas opostas, formando aqui o mesmo ângulo. Eu não sei quanto é esse ângulo, mas eu sei que ele é semelhante. E eu sei também que esse ângulo aqui, ó, é igual exatamente a esse aqui, que eu não sei quanto é. Eu só sei dizer o seguinte, que se eu estou diante de dois triângulos que possuem os mesmos ângulos internos, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos escrever isso aí? Eu posso dizer que um triângulo APF é semelhante ao triângulo EPZ. EPZ. Professor, mas o que isso significa? Significa dizer que se eu tenho dois triângulos semelhantes, no caso esse aqui é semelhante a esse aqui, eu posso dizer que os seus lados, ou as suas dimensões são proporcionais. Opa! Proporcionais. Então, professor, eu posso dizer que essa altura aqui, ó, que é a que eu quero encontrar, que é a altura do meu triângulo, ela é proporcional à altura desse outro triângulo? Sim, é proporcional. Então, professor, eu posso dizer o seguinte também, que essa dimensão aqui, ó, esse segmento EP, também ele é ao segmento PF. Perfeito, exatamente. Então, professor, eu posso dizer que esse segmento AF, que vale 3, é proporcional a esse outro segmento EZ. Perfeitamente. Então, vamos representar isso aí? Mas antes, vamos projetar aqui a altura desse triângulo com a altura desse outro triângulo. Ok? Vamos lá. Vamos desenhar aqui a altura desse triângulo e a altura desse outro triângulo. Perfeito. Eu posso dizer, eu vou chamar aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou chamar de X. Ok? Esse ponto aqui eu vou chamar de X. E esse outro ponto eu vou chamar de Y. Eu posso dizer o seguinte, que esse segmento XP, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Eu posso dizer que esse segmento aqui XP está para PY, vamos lá, XP está para PY, observe que eu estou relacionando a altura dos dois triângulos, ok? Assim como esse segmento aqui, ó, EF, que é dessa base, está para outro segmento aqui, ó, EZ, que é a base do outro triângulo, já que eles são proporcionais, ok? Ou seja, 3 está para 2. Se eles são proporcionais, o resultado dessa divisão aqui, ó, é igual a um valor constante que eu vou chamar de K.
ok? Se vocês observarem, esse segmento XP, na verdade, o que ele é? É a minha altura do triângulo, que é o que está faltando para nós calcularmos a área do triângulo. E esse segmento PY é a altura do outro triângulo. Perfeito? Então vamos fazer aqui, ó, uma adequação matemática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 3 no lugar do segmento PY e vou colocar o PY no lugar do 3. Isso não vai influenciar em nada, tá bom? Porque, na verdade, eles se multiplicam. E a ordem aqui da multiplicação não vai alterar o resultado. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. O segmento XP está para 3, assim como o segmento PY está para 2. Tudo isso aqui é igual a K. Ou seja, vai dar o mesmo valor se eu dividir. Então eu posso dizer o seguinte, que o segmento XP sobre 3 é igual a K. Logo, eu posso dizer que XP vai ser igual a 3K. Ok? Vamos guardar essa informação aqui. Eu posso dizer também que P, segmento PY dividido por 2 é igual a K. Vamos lá, segmento PY dividido por 2 é igual a K. Logo, o segmento PY, que é a altura do outro triângulo, vai ser igual a 2K. Ok? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, que é a altura do triângulo que eu quero encontrar, ele vale quanto? Ele vale 3K. E esse outro pedacinho aqui, ó, vale quanto? Vale 2K. Então eu posso escrever o seguinte, que esse pedacinho aqui vale quanto? 3K. E esse outro, eu vou colocar para cá, vai valer quanto? 2K. Perfeito? E observe o seguinte aqui, ó. O segmento AE vale quanto? Vale 2. Esse segmento XY está paralelo com o segmento AE, ou seja, tem o mesmo comprimento. Ou seja, 3K mais 2K é igual a quanto? É igual a 2. Então eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que 3K mais 2K é igual a quanto? É igual a 2. 3K mais 2K dá quanto? Dá 5K. Que é igual a 2. Ou seja, a minha constante aqui, ó, é 2 dividido por 5. Perfeito, então. Então agora eu posso calcular quem? Eu posso calcular a minha altura aqui, ó, que é o segmento XP, a altura do triângulo. Por quê? Porque esse segmento XP é igual a 3K. E o K vale quanto? 2 dividido por 5. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 5. Logo, esse meu segmento XP é igual a quem? A altura do meu triângulo, que é igual a 6 sobre 5. Então, transportando para cá, eu posso dizer o seguinte, que a área do meu triângulo, é igual à base. Aqui, ó. Quanto é a base? A base é 3. 3 vezes a altura. Quanto é a altura? Nós acabamos de encontrar aqui, ó. 6 dividido por 5. Então, a altura é 6 dividido por 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, eu posso dizer que a área do triângulo vai ser igual a 3 vezes 6 dá 18. 18, vou colocar aqui. 18 dividido por 5. Que é dividido por quanto? Por 2. Aqui, ó, aqui é como se eu tivesse 1. Então, eu posso dizer o seguinte, que a área do meu triângulo, eu vou manter aqui, ó, manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Como é que eu faço isso, professor? Você vai repetir aqui, ó. 18 sobre 5, né, multiplicado por 1 sobre 2. Ou seja, 18 vezes 1 dá 18, 5 vezes 2 dá 10. Finalizando, a área do meu triângulo vai ser igual a 10, aliás, 18 dividido por 10, ou seja, 1,8. Se for metros, é metros quadrados, se for centímetros, é centímetros quadrados, aqui ele não deu unidade de medida. Ok? Vou colocar aqui unidades
ao quadrado. Não sei quanto é a unidade. Perfeito? Então acabamos de encontrar aqui, ó, o que o problema pede, a área do triângulo. Ok, pessoal? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações. Fique com Deus e até a próxima.